Minha máquina não produz o que era para produzir. Minha máquina quebra demais. A máquina é o problema da minha fábrica de blocos. Será que é mesmo, galera? Vamos falar um pouquinho mais aí sobre máquina de bloco? Acompanhe esse vídeo que hoje a gente vai falar desse assunto tão importante para uma empresa que fabrica blocos de concreto. Fala, meus amigos, Luiz aqui da WM Máquinas. Hoje vou gravar um videozinho para vocês diferente, sentadinho, porque eu queria aí bater um papo com vocês. Hoje não vamos mostrar a máquina funcionando, não vamos mostrar uma planta, não vamos mostrar uma fábrica em si, e hoje nós vamos conversar um pouco aí sobre equipamentos, qual que é a principal dificuldade dos equipamentos e o que a gente tem visto do mercado como um todo. Passar essas informações para vocês, espero que ajude para que a escolha do equipamento seja a mais assertiva possível. Isso para quem vai começar uma fábrica ou para quem já tem uma fábrica e está pensando em mudar os equipamentos, você se atentar a alguns detalhes para você fazer a escolha correta. Mas antes, vocês já sabem, pessoal, se inscrevam aí no nosso canal, nos ajudem a dar essa moral, curtam esse vídeo, comentem a opinião de vocês, isso é muito importante, tá, galera? Então, dão essa força para nós aí que é bem importante para a gente. Beleza, então nós vamos falar um pouquinho aí sobre as máquinas. Eu queria afirmar para vocês uma situação, eu não sou o dono da verdade, tá? Vocês podem discordar do que eu vou falar, vocês podem concordar, é uma questão mais de opinião e eu vou falar aqui como alguém que já está há 12 anos fabricando máquinas de blocos. A gente vem numa constante evolução e nessa evolução a gente percebeu alguns detalhes e a gente queria comentar com vocês sobre esses detalhes para que vocês também tenham esse tipo de informação, tá? Pessoal, é muito comum a galera quer começar um negócio ou já tem uma máquina de blocos e quer melhorar esse equipamento, quer trocar esse equipamento. E muitas das vezes, até troca o equipamento e a produção cai. Muda de uma máquina talvez manual para uma automática e talvez não tenha o desempenho que você imaginou que teria. E muitas vezes as pessoas que estão começando acabam adquirindo o equipamento errado em relação à sua expectativa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre máquinas, o que cada máquina é responsável, como é que você pode avaliar o que é um bom equipamento e o que não dentro daquilo que você pensa ou do que você espera, tá, galera? A grosso modo, como a gente vende equipamentos, eu tenho isso como base e como um dado, tá? Isso é claro para nós aqui. A maioria das pessoas que está querendo trocar de máquina ou está querendo começar no ramo, a principal são duas perguntas iniciais, né? Primeiro, qual é o preço? Qual é o valor da máquina? A maioria das pessoas, elas já pulam muitas vezes no preço. Por quê? Primeiro motivo, talvez o valor esteja acima daquilo que ela tem para investir, tá? E o segundo motivo é por ela julgar caro e que é o equipamento mais barato. Então, às vezes, elas já migram para um outro tipo de equipamento. E isso é completamente normal, galera. Todo mundo quer saber do preço antes de qualquer coisa, né? Segunda pergunta muito comum é quanto que a máquina produz, né? Então, a maioria das pessoas liga produtividade e preço. Isso é um argumento ruim? Claro que não. Vocês têm que saber a produtividade e vocês também têm que saber o preço, né? Até para vocês poderem tomar a decisão de vocês. O que a gente percebe, tá? Esses pontos são importantes, de fato, vocês investigarem. Só que, galera, vou falar baixo para vocês aqui. Uma máquina de bloco, ela vai muito além, mas muito além de preço e quantidade de blocos que é produzido, tá? Muito além. Então, se você que está aí do outro lado está querendo investir pouco, produzir muito com alta qualidade, saiba que não vai dar certo.
não vai dar certo. Mas Luiz, se tu tá falando isso, quer dizer que eu não posso começar pequeno? Claro que você pode começar pequeno, galera. Deve, inclusive, começar pequeno. Se você não tem uma condição financeira de talvez começar com equipamento muito técnico, a tua condição financeira te permite comprar uma máquina manual, uma máquina pneumática ou uma máquina hidráulica de entrada, isso é um problema? É claro que não. Dá para começar? É claro que dá. Vai dar lucro? Óbvio. Óbvio, vai dar lucro. Talvez não dê o lucro que uma empresa com potencial técnico melhor vai dar, mas vai dar lucro. Dá para começar? Claro que dá, pessoal. Então a gente não está aqui para julgar equipamentos. A principal questão de você que está aí do outro lado, que quer comprar uma máquina, quer entrar no mercado ou até que você quer evoluir de equipamento, você precisa entender que determinados valores de máquinas, eles limitam determinadas tecnologias, determinam o valor que você vai pagar no equipamento, também determina o nível de tecnologia, o grau de tecnologia que está sendo envolvido nessa máquina, e também, galera, o valor da máquina está totalmente relacionado à qualidade técnica dessa máquina, os componentes de velocidade, de produção, economia de cimento e por aí vai. Entendeu? A conversa vai muito longe. Então, quando você compra um equipamento baseado somente na produtividade desse equipamento em relação ao valor, você não pode exigir do fabricante da máquina que o equipamento vá além daquilo, tá, pessoal? Então, assim, é falha dos fabricantes das máquinas, muitas vezes de talvez não explicar isso de uma maneira correta, e é o que a gente está tentando fazer aqui com esse vídeo. Tá? Mas muitas vezes é falha de vocês também, galera. Cada um tem que assumir a sua parcela de culpa, entendeu? Então, às vezes você está investindo um valor determinado num equipamento e aquele equipamento não vai atender a tua expectativa. Então, é isso que tem que estar alinhado, tá? É isso que tem que estar alinhado. O exemplo mais grosseiro, a gente sempre usa paver, né? Paver, eu acredito que já está aí bem difundido em relação à qualidade técnica que o produto precisa ter e o que isso é exigido da máquina, tá? Mas eu já vou entrar no mérito paver. Vamos entrar no mérito bloco de concreto, tá? Vou entrar no mérito bloco de concreto. Vou dar um exemplo nosso, 4000X. O cliente compra uma 4000X. Entenda o seguinte, a BL4000 produz 4 blocos de 14 por ciclo. A BL5000 produz 4 blocos de 14 por ciclo. Caramba, BL6000, 4 blocos de 14 por ciclo. Vamos para Gervase? XP350, 4 blocos por ciclo. Vou dar um exemplo clássico para vocês. O valor da 4000, ela é metade do preço da 6000. Um pouco menos ainda. Tá? O valor da 6000 é mais do que o dobro do que o valor da 4000. E da XP350 é mais do que 3 vezes. O valor da XP350 é mais de 3 vezes mais caro do que a 4000X, produzindo a mesma quantidade de blocos, produzindo 4 blocos de 14 por ciclo. Tá, o que isso impacta? Produtividade? Um pouco, não muito em produtividade, né? 6000 para 350 vai mudar o volume de produção? Pouca coisa. Tá, mas o que muda para a máquina ser tão cara? Argumentos técnicos, economia de cimento, você conseguir trabalhar com uma máquina com fator água-cimento menor, então você tem uma redução do custo do cimento, você tem uma compressão maior dos teus agregados dentro do molde, tá, galera? Então isso interfere. Então vamos lá, você comprou uma 4000X, você quer produzir tudo que dá, né? Vamos colocar hipoteticamente aqui que a máquina consiga chegar aí até seus 4000 blocos por dia. Galera, você vai produzir 5000? Não vai. Mas Luiz, 3000 blocos por dia me atende, então não faz sentido eu comprar uma 5 ou comprar uma Gervase. Depende. Qual que é o cliente que você quer atender? Tua região tem demanda por bloco estrutural de alta resistência? Tem demanda, eu quero atender esses clientes. Então, a 5000 e a 4000 não é para você. Você precisa de uma 6000. De uma 6000 ou de uma Gervase, entende?
Luiz, eu quero fabricar blocos de 8 MPa. Amigo, 4.000 não vai te atender. 4.000 vai te atender bloco de 3 a 6 MPa, dependendo do traço. Mas Luiz, se aumentar o fator de cimento, eu não consigo atingir 8, 10 MPa na 4.000? Vai atingir. Com certeza você vai atingir. Tá, e por que ela não é recomendada? Porque ela não vai te dar lucro, porque o fator cimento vai ter que ser aumentado. E isso no valor final da venda do teu produto não vai fazer sentido. Lembrando que você precisa ter lucros. Não adianta você fabricar um produto para empatar dinheiro. Então precisa entender isso, né? Então assim, às vezes a gente vê assim, o pessoal das máquinas, compra as máquinas, mostrados catálogos de diferentes máquinas, o pessoal compra uma máquina em específico. Aí eles me falam, Luiz, eu conversei com uma pessoa aqui que entende muito de bloco e ela falou que a tua máquina, esse modelo, precisa ter agitador de gaveta. Concordo, precisa, ajudaria, melhoraria, óbvio, mas ia ficar mais caro. Se fica mais caro, eu preciso investir em outras situações, mais automação, mais parte de caldeiraria, isso e aquilo e tal. Isso vai transformar o valor final da máquina mais caro. Então, para pagar o que você pagou, o agitador não entra na jogada, não entra nesse equipamento, não se adequa ao valor que é comercializado esse equipamento. Ah, mas então tu não devia nem comercializar. Comercializa porque atende, talvez não da maneira que você espera ou da maneira que você quer. Entende? Então assim, porque as pessoas às vezes elas fazem comentários baseados em equipamentos superiores. Então isso não dá para comparar, você tem que comparar equipamento da mesma classe. 4.000 para 5.000 muda o patamar de equipamento, 5.000 para 6.000 muda mais um pouco. 5.000, 6.000 para Gervásio muda completamente o patamar. A gente está falando de um outro patamar tecnológico, entendeu? Então, tudo isso aí acaba influenciando. Então, de acordo com aquilo que você precisa ver qual que é o equipamento que vai te atender. Como eu falei anteriormente, Luiz, então como é que eu faço com a pneumática? Vou dar um exemplo aqui de máquinas pneumáticas. Como é que eu vou ganhar dinheiro, Luiz? Tá, beleza. Primeiro, você não vai fabricar paver. Segundo, você não vai fabricar bloco estrutural de alta resistência. Ponto. Dá para você entrar no mercado? Claro que dá. Claro que dá. O que você precisa saber? O que tua máquina produz? Cara, minha máquina vai produzir um bloco de vedação de 3 a 4 MPa. Ok, não tem problema. Fabrique um bloco de 3 a 4 MPa e venda um bloco de 3 a 4 MPa. Não inventa a moda de entrar numa obra para bloco estrutural de 8 MPa, porque você não vai atender. Ainda mais se essa empresa gerar laudo, pedir laudo de você. Não vai, galera. E se atender, pode vir a dar os 8 MPa, como eu falei, pode. Financeiramente, eu já estou te falando, não vai ser viável para você. Não vai ser viável, você não vai ter um lucro, tá? E entenda o seguinte, você tem uma máquina pneumática, você fabrica blocos de 3 a 4 MPa, ok? Ok, dentro das normas, tá te dando uma lucratividade? Tá te dando uma lucratividade. Show, galera, deixa eu só desligar aqui. Show, tá te dando lucratividade. Entendam que se alguém colocar uma máquina com potencial tecnológico melhor perto da sua, provavelmente essa empresa ela vai ter um custo de fabricação menor do que o teu. Por quê? Porque ele produz mais? Às vezes não. Por quê? Porque ele consegue economizar cimento, ele consegue otimizar outros processos, porque a máquina tem recurso para isso. Então isso acaba interferindo diretamente no custo de produção, tá? Então, assim, dá para entrar? Claro que dá, mas existem patamares de equipamentos que são diferentes, pessoal. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando for comprar um equipamento, entender por que um equipamento tem abertura independente do silo para alimentar a gaveta, a quantidade correta de material com sensor infravermelho. Por quê? Entende? Então, a gaveta vem sempre cheia. Quando a gaveta vem sempre cheia, a tendência é que o material excedente e os graúdos subam. E de repente tu vai ter só graúdo na tua forma. Tendo só graúdo na tua forma, você vai ter uma variação de resistência do teu produto final. Aí entra desvio padrão. Para quem entende de desvio padrão, isso é um baita de um problema. Então assim, as máquinas que têm a gaveta sempre cheia funcionam? Claro que funcionam, mas qual que é o resultado final disso? Entende? Então não adianta depois tu cobrar do fabricante da máquina, meu desvio padrão está alto. Ok, é uma condição do teu equipamento. Entende? Claro, existem vários outros motivos para desvio padrão, mas eu estou focando mais em equipamento. Então, entender tecnicamente por que disso. Entende? Por que ela tem isso?
Por que uma máquina tem bolsa de ar para fixar os moldes e a outra é mola? É só para acelerar o tempo de troca de moldes? Claro que não, galera. Existe o desvio padrão por vibração. Quando você não faz o ajuste da mola correto, um lado tende a vibrar mais do que o outro. Ah, mas quando vibra mais do que o outro, eu visualizo e arrumo. Se tu visualiza um lado vibrando mais do que o outro, é porque está muito fora, muito fora. Mas às vezes é imperceptível. Você só vai perceber isso na hora de você pesar as suas peças depois de fabricadas. Entende? A bolsa de ar, já não. Ela sempre manda o mesmo tensionamento para o molde. Então é um recurso técnico para quê? Diminuir desvios padrões. Né? Então o que acontece? Às vezes as pessoas elas cobram situações que o equipamento delas não oferecem. Às vezes por falha do fabricante, talvez não deixar isso tão claro, e às vezes por falha de vocês mesmo, por não investigarem tão a fundo o assunto, tá? Então, assim, hoje existe aí o podcast, existe a imersão, existem vários fatores que mostram para vocês as qualidades técnicas de cada equipamento. Isso significa que se você não entrar com equipamento top de linha, tu não entra no mercado? Claro que não, galera. Você pode entrar com equipamento que a bandeja vai sempre cheia. Só que você precisa entender que ela vai te gerar algumas situações e você precisa estar preparado para isso, tá? Precisa estar preparado para isso. Um outro fator muito sério mesmo, é em relação à produtividade e quebra de equipamentos. Vou dar exemplos que aconteceram conosco, né? Cliente chega para mim, Luiz, soltou essa chapa aqui da máquina, do prensador, uma BL3000. Cara, soltou, será que o pessoal soldou errado? O que aconteceu? O pessoal soldou, foi mal soldado. Cara, um cordão de solda gigante assim. Então solda aí de novo, faz uma solda no capricho aí, cara. Aí beleza, aí o cara mandou assim, Luiz, fiz a solda top. 2 semanas depois, solta a solda de novo. Como ele me falou que era solda o problema, eu falei, então o teu pessoal aí fez uma péssima solda. Porque soltou de novo. Não, era boa solda. Eu falei, então meu amigo, você está exigindo além daquilo que a máquina suporta. Entendeu? Aí beleza, me manda um vídeo. Aí mandou o vídeo da operação, forçando a máquina desnecessariamente e não estava nem melhorando a qualidade do produto final dele. Então a máquina chegou no batente, ele estava forçando o batente desnecessário, porque ela parou de fazer força no concreto. Então o que acontece? Isso gera outros resultados, né? Então assim, mas aqui tinha que ter um reforço. Concordo, tinha que ter, mas se fosse colocar esse reforço, ia aumentar o valor da máquina, o valor do teu equipamento. Ele não é projetado para sofrer esse sobre-esforço. Outra, tem o valor apropriado do equipamento. Se você quer judiar tanto na máquina, você quer uma máquina que não quebre por causa desse esforço a mais, você teria que ter investido mais. A realidade, galera, grosso modo é essa. Estou defendendo os fabricantes de máquinas? Não, porque a gente falha também. A gente já errou, a gente volta e meia, a gente dá umas pisadas na bola, tá? E a gente tenta consertar isso da maneira mais efetiva e mais rápida possível, tá? Mas, galera, entendo que também existe uma parcela de responsabilidade do outro lado. Não é tudo culpa do fabricante, tá? Tem muita coisa envolvida no processo que a máquina, eu vou ser honesto para vocês, representa 20% da operação. O restante é falha ali, como o material chega na máquina, como ele sai da máquina, como é curado isso e aquilo. Então tudo isso daí é responsabilidade de quem está por trás do negócio, tá? Uma outra situação, se você é fabricante de blocos ou está pensando em entrar no ramo, se prepara, meu amigo, se prepara que você tem que conhecer muita coisa. Se você quer ficar 100% envolvido nisso, você vai ter que entender traço, você vai ter que entender de matéria-prima, graúdo, módulo de finura, pasta, água, cimento, logística, parte contábil, jurídica, burocrática, vai ter que saber vender. E um outro detalhe, você vai ter que ser um cara bom de manutenção, né? Então, por que um cara bom de manutenção? Primeiro, para fazer a manutenção, né? Vamos colocar manutenção corretiva, que é quando quebra alguma coisa, você precisa corrigir isso imediatamente. Você precisa ter um feeling mecânico para resolver isso. Você precisa ter, entende? Se você não tiver, meu amigo, você está com um problema. Porque às vezes vai acontecer de você não ver o parafuso que soltou e esse parafuso criou folga e quebrou uma peça, né? Outra situação da parte de manutenção, precisa ter uma pessoa
Se não for você, contrate alguém ou treine alguém para ser essa pessoa. Às vezes a máquina faz um barulho diferente. Observa. Não deixa aquilo se estender por muito tempo. E o que a gente percebe é tudo deixado para depois. Tudo deixado para depois, né? Eu entendo que existem várias situações numa fábrica de blocos que você tem que se preocupar e você não quer se preocupar com manutenção, né? Mas entendo que se você não quer se preocupar tanto com manutenção, você precisa investir pesado no equipamento. Tem que ter um equipamento bom, um equipamento que suporte todas essas cargas. E às vezes equipamentos mais baratos, eles não têm uma viabilidade financeira para você reforçar o equipamento ao ponto dele aguentar certos mau usos, entende? Então, assim, precisa entender claramente isso. Como eu falei, a maior dificuldade das máquinas é a pesquisa técnica. A gente percebe que assim, o pessoal compara, por exemplo, equipamentos que não têm abertura independente do silo, compara com equipamentos que têm. E essa conta não está certa. O pessoal compara equipamentos que usam motovibradores na vibração com equipamentos que têm banco vibrante, por exemplo, ou que tem algum outro sistema de vibração que foi desenvolvido. Entendam? O cara pega o motovibrador, coloca na máquina, outra empresa desenvolve um conjunto de vibração. Quando você compra um motovibrador, a vibração dele é muito genérica. E aí, é específico para uma máquina de blocos? Não é. Luiz, mas eu não posso usar o motovibrador? Pode, claro que pode, mas entenda que o sistema desenvolvido para uma fábrica de blocos, para uma máquina de blocos, ele tem uma eficiência melhor. Entende? Então, assim, você não pode comparar um equipamento que tem determinada vibração com outro equipamento que tem uma vibração desenvolvida para aquilo. Outra situação, parte hidráulica. A gente vê aqui pessoas comparando máquinas que utilizam motores de 7,5 cavalos na unidade hidráulica, comparando com máquinas que utilizam motores de 20 cavalos. Galera, força hidráulica, não existe a multiplicação da força hidráulica. O negócio é bruto. Ou tem força ou não tem. Entendeu? Então a força hidráulica de um conjunto hidráulico com motor de 20 cavalos, ela é muito superior a um conjunto de 7,5. Entendeu? Então a base sempre é, que o pessoal tem utilizado, valor da máquina e quantidade de peças que ela faz portável. Galera, não é essa a conta. Você tem que analisar além disso, né? Para depois você não se frustrar com algumas situações ou você imaginar que aquela máquina ia produzir isso, aquilo e entender assim, por que uma máquina talvez tenha um preço tão maior do que a outra? Por que a 6.000 custa o dobro da 4.000? Por que a XP 350 custa o triplo da 4.000? Existe um motivo para isso. E por quê? Por que desse motivo? Por causa disso, daquele recurso, esse sentido faz sentido para você? Colocar assim, né? Esse recurso faz sentido para você? Não faz, beleza, então você compra 4.000. Não, mas eu entendo que isso é importante, realmente isso é importante e tal. Então não compre a 4.000, compre o equipamento que te atenda. Não, Luiz, mas eu não tenho dinheiro para comprar outro equipamento, eu tenho dinheiro para comprar a 4.000. Ok, compre a 4.000, mas entenda o que ela vai te entregar. Essa que é a principal situação. Então assim, a máquina quebrou, é uma porcaria. Será? Pode até ser, mas será? Será que talvez você não está indo além daquilo que ela te entrega? Entendeu? E, como a gente fabricou já várias linhas de máquinas, eu tenho embasamento para falar para vocês que muitas das vezes o problema não é de fabricação, não é nada disso. O problema é de operação. E aí? Entende? Então, assim, até explicar tudo isso, às vezes demora, gera muito estresse, gera problemas, gera prejuízo para vocês, né? Porque quem na verdade sente essa dor é quem está produzindo, quem está fabricando blocos. Então, e essa dor, quando ela vem, ela não é uma dor fraca, é uma dor puxada, galera. O negócio é sério, entende? Então, assim, para você que está pesquisando máquinas, busque essas informações técnicas e descubra por que algumas máquinas têm acessórios, têm componentes técnicos que outras não têm. E o que isso vai te resultar, né? Por que elas têm? Para você fazer a análise correta, para mim isso faz sentido, para mim isso não faz sentido, e a partir disso você comprar o equipamento de acordo com a tua expectativa dentro da tua condição financeira. Porque assim, não adianta também eu ter uma expectativa de produzir o melhor produto com a menor condição com o menor consumo de cimento, querendo gastar pouquinho. Essa conta não existe. Infelizmente, para o nosso mercado, os valores das máquinas estão totalmente relacionados à qualidade técnica dos equipamentos, tá? E quando você encontrar máquinas com os valores parecidos, similares, leia um descritivo técnico.
Leiam a potência dos motores, leiam como que é o sistema de vibração, leiam sobre a estrutura. Tem dúvida? Não está no catálogo? Perguntem. Né? Por que a abertura do silo é independente? Por que não tem abertura do silo? Por que a gaveta vem sempre cheia? Para você entender se isso vai te atender ou não vai te atender. E se você não tiver o recurso para talvez comprar o melhor equipamento, não tem problema, compre o outro equipamento, mas você tendo esse embasamento técnico, você não vai ser surpreendido negativamente. Você não vai criar uma expectativa e depois essa expectativa não vai ser correspondida. Para evitar esse tipo de problema, esse tipo de dor de cabeça, galera, estudem, se informem, tirem as suas dúvidas, liguem para os fabricantes de máquinas. Os fabricantes de máquinas não estão fazendo leilão, até porque o mercado está muito bom para máquinas, está vendendo muita máquina, mas assim, tira as dúvidas. A tua gaveta como é que é? Liga para o outro, como é que é a tua gaveta? A tua unidade hidráulica, como é que funciona? Qual que é a potência? Quantas bombas hidráulicas você usa? Qual que é a válvula que você utiliza? Entendeu? Então, por exemplo, assim, você usa um bloco hidráulico, você não usa? Como é que é? Tirem essas informações, tirem essas dúvidas, suguem os fornecedores para que você faça a análise correta do equipamento. Porque nós, como fabricantes de máquinas, a gente tem percebido que existe um desinteresse muito grande de quem fabrica blocos para saber qual que é o grau técnico dos equipamentos que eles possuem. Entendeu? Porque a maioria está preocupada com preço e está preocupada com produtividade. Tá errado? Claro que não. Tá ótimo, tá certo. Mas vão além disso, pessoal. Dá o segundo passo. Entendeu? Eu posso muito bem falar que a 4.000 faz 4.000 blocos e a 5.000 faz 4.000 blocos. Tá, mas essas máquinas têm a mesma produtividade, por que uma custa tão mais cara do que a outra? Tenha um motivo. Existe um motivo para isso. E buscar entender esses motivos antes da compra é fundamental. Não adianta depois que comprou a máquina querer argumentar que tal máquina você viu em tal lugar, tem isso, tem aquilo, tal. Não, porque o equipamento que tu comprou é aquele. Entendeu? Então, entender isso antes da compra para evitar qualquer desgaste desnecessário. E o principal, galera, entendam o que o equipamento de vocês produz. Qual que é a maior margem de lucro dos produtos em cima do teu equipamento. Quanto menor o equipamento, infelizmente, menor é a margem, menor é o leque de produtos que você vai conseguir oferecer. E isso é fato, não tem o que fazer em relação a isso. Porém, se tu está com um equipamento mais simples, entenda o que ele vai produzir com mais excelência, com mais margem e foca naquele produto. Um exemplo grosseiro, tem um cliente aqui que queria comprar uma 3000, queria fazer bloco e paver. Minha recomendação para ele, não faça paver, faça só bloco. Se especialize no bloco, ganhe mercado com bloco, você vai ter uma margem melhor no bloco, depois tu pensa no paver. Tá? Por quê? No paver a tua margem de lucro vai ser zero ou negativa. No bloco você consegue ter uma margem. A partir disso, entendendo o que o teu equipamento produz, você consegue dar foco naquele produto que de fato ela produz. E você não perde tempo fazendo um produto ou tentando fazer um produto que a tua máquina não vai corresponder para aquilo de uma maneira satisfatória. Beleza? Então, meus amigos, espero que tenha ajudado vocês. Deu uma estendida no vídeo aí, mas acredito que esse tipo de informação é muito importante. Beleza? Então, até o próximo vídeo eu vou falar sobre traço. Vocês gostam de falar sobre traço? Nós vamos falar sobre traço no próximo vídeo. Beleza, meus amigos? Se inscreva no canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário o que você achou sobre esse conteúdo e vamos para cima.